Livro de Juízes, capítulo 4. Aleluia. Quero pedir a você que fique de pé, não em reverência à minha pessoa, mas em reverência à palavra de Deus, que é maravilhosa, que é eterna, que é poderosa, que é tudo para nós. Amém, amados? Aleluia. Juízes, livro de Juízes, no capítulo 4, versículo 14. Juízes, capítulo 4, versículo 14. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após dele. Versículo 15: e o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Somente esses dois versículos para nós ganharmos tempo. Sente-se com a sua Bíblia, amém? E volte a sua atenção para cá nesta noite. Hoje é um culto na direção do departamento de mulheres. E nesta noite nós temos uma mensagem poderosa da palavra de Deus. O tema desta mensagem é: mulher levantada para fazer a diferença. Mulher levantada para fazer a diferença. Onde estão as mulheres nesta noite? Levante a sua mão. Aleluia. Não desmerecendo os homens, porque Deus tem levantado também muitos homens na face da terra. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer tratar com cada um de nós. E a história desta mulher, a qual nós vamos estar aprendendo mais um pouquinho da sua vida, da sua história, ela serve tanto para as mulheres como para os homens, como incentivo para a nossa fé. Amém, amados? Para o nosso encorajamento nos dias atuais. Queridos, o livro de Juízes, bote sua atenção para cá nesta noite. O livro de Juízes é um dos livros mais tristes da Bíblia Sagrada. O livro de Juízes, eu vou repetir, é um dos livros mais tristes da Bíblia Sagrada e da história de Israel. Porque no livro de Juízes, queridos, conta a respeito, fala a respeito da derrota, do fracasso moral e espiritual do povo de Deus. Após a morte de Josué, queridos, aquele grande líder, que depois de Moisés ele foi um grande líder, um grande capitão do exército de Deus, que Deus levantou após a morte do grande líder Moisés para conduzir o povo, aleluia, até a terra prometida. Depois da morte deles, depois da morte de Josué, o povo começou a andar pelos seus próprios olhos, pelas suas próprias vontades, se desviaram dos caminhos do Senhor, começaram a fazer aquilo que dava na sua cabeça, abandonaram o verdadeiro Deus e começaram a pecar. E na época, queridos, de Josué, eles não tiraram aquelas nações que eram filisteiros, tiraram todas as nações inimigas da frente deles, mas eles ainda deixaram muitas nações inimigas dentro das suas terras. Então, queridos, pela graça e infinita misericórdia de Deus, como nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que nunca abandona, é um Deus que nunca desiste, Ele usa de misericórdia para com o seu povo. E Deus agora, aqui no livro de Juízes, nessa transição, Deus agora levanta juízes, homens cheios do seu Espírito Santo, para livrar o seu povo. Deus levantou, segundo a história, 13 juízes para livrar o seu povo. E dentro desses juízes, desses homens, Deus faz a diferença. Deus quebra o protocolo e levanta quem? Uma mulher. Bendito seja Deus. Deus levanta uma mulher. Nós sabemos que a mulher, queridos, nesse tempo aqui, ela não tinha tanto valor como ela tem hoje. A mulher naquele tempo, ela não podia exercer autoridade como ela exerce hoje. Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor, porque hoje as mulheres têm alcançado um patamar muito elevado dentro da nossa sociedade.
No mundo, nós temos uma presidente que é mulher. Amém, amados? Aleluia. Nós temos mulheres dentro do comando da polícia que são do alto escalão da polícia militar, no exército. Então as mulheres, elas estão em todas as classes sociais, elas estão em todas as profissões. Hoje acabou esse negócio dessa profissão aqui é só para homem. Não, as mulheres hoje elas estão liderando para a glória do nome do Senhor. Mulheres pastoras, grandes líderes, mulheres nós temos na nossa nação. Poderia citar o nome de tantas mulheres de Deus aqui. Joycimar, aleluia, uma bênção de Deus, escritora, comentadora, é uma bênção do Senhor. Livros maravilhosos para a família, tantas mulheres de Deus que nós temos dentro da igreja, que são pastoras, bispas, apóstolas. Amém, amados? Apesar que a Bíblia não fala assim, mas louvado seja Deus pela vida dessas mulheres que o Senhor tem levantado, e o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, queridos, Deus levantou os juízes e tinha, dentro do livro de Juízes, nós vamos encontrar os juízes guerreiros. Diga comigo, juízes guerreiros. Que foi Sansão e Gideão. 2 juízes guerreiros. Nós vamos encontrar juízes que foram sacerdotes. Nós podemos lembrar de Samuel e Eli. Bendito seja Deus. Nós encontramos também juízes que foram profetas. Então, Samuel e Eli também eram profetas. Amém, amados? Exerceu também esse ofício profético. Amém, amados? E nós vamos encontrar esta mulher, da qual eu vou falar nesta noite. O nome dela chama-se Débora. Hoje eu vou falar um pouco da vida de Débora. Quem foi Débora? Qual era a profissão de Débora? A importância de Débora no tempo dos juízes. Amém, amados? E eu tenho certeza que nós vamos tirar lições maravilhosas para a nossa vida, através da vida dessa mulher. Queridos, Débora, o nome Débora significa abelha. Débora significa abelha. Débora viveu no tempo dos juízes. Amém, amados? Débora, ela era esposa de Lapidote. Débora, ela era uma juíza. Diga comigo, juíza. Débora era esposa de Lapidote. Diga comigo, esposa de Lapidote. Débora também era uma profetisa. Diga comigo, profetisa. Então ela era juíza. Diga comigo, juíza. Ela era esposa de Lapidote. E ela era profetisa. Então aqui eu encontro 3 qualidades. Aleluia. 3 funções. Né, professora? 3 funções muito importantes e difíceis de se desenvolver. Amém, amados? Mas graças a Deus, porque Deus ele tem dado uma habilidade formidável para as mulheres. As mulheres, elas são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é verdade, irmãs? Graças a Deus por isso. Nós somos dotadas pelo nosso Deus, não desmerecendo os homens, porque também os homens trabalham muito. Tem homem que tem 3 empregos, tem homem que desempenha várias funções também dentro da sociedade. Mas graças a Deus pela vida dessas mulheres, pela vida de nós mulheres, amém, amados? Então, queridos, a palavra de Deus diz no capítulo 4: porém os
Sabe onde era que estava o inimigo? Diga comigo, dentro de casa. O inimigo estava dentro de casa, estava na terra deles, bendito seja Deus. E agora, queridos, o rei de Canaã, ele se levanta, aleluia, para subjugar o povo de Israel. Jesus disse assim, que os nossos inimigos estão dentro da nossa, diga mais forte, os nossos inimigos estão onde? Dentro da nossa casa. E nesta noite, vira para o teu irmão, vira para a tua irmã e diz assim, irmão, em nome de Jesus, vai tirando da tua casa tudo aquilo que um dia poderá te subjugar, te escravizar, roubar a tua vitória, a tua bênção, em nome de Jesus. Vai tirando todo inimigo de dentro da tua casa, para que mais tarde ele não venha te escravizar, para que mais tarde ele não venha roubar a tua bênção, para que mais tarde ele não venha ser um adversário contra ti. Aleluia. Queridos, e esta mulher, Débora, Deus levanta ela era uma profetisa, e os profetas eram diferentes dos sacerdotes. O sacerdote ele apresentava o povo a Deus. O sacerdote, vou dizer de novo, a igreja vai repetir. Os sacerdotes, o ofício sacerdotal era apresentar o povo a Deus. Eles faziam a função de mediador entre o homem e Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele fez essa função. E os profetas faziam o contrário. Amém? Os profetas traziam de Deus para o povo. Diga comigo, os profetas, eles ouviam a voz de Deus e falavam em nome de Deus para o povo. Os profetas, queridos, eram os que mais sofriam. Sabe por quê? Porque eles eram aqueles que Deus levantava para denunciar o pecado do povo. O povo estava em pecado, lá vem Deus levanta profeta. Deus levantava profeta. Aonde não tem profeta, o povo se corrompe. É por isso que Deus está levantando a sua igreja nesses últimos dias, com o espírito profético na face da terra, para denunciar o pecado, para denunciar as mazelas desse mundo. Bendito seja Deus. Não importa se você vai perder sua cabeça, não importa se você vai ser criticado, fala a verdade, pelo amor de Deus. Fala a verdade. Então Débora, ela exercia, amém, esta função também de profetisa do Senhor. E Deus fala com ela. Deus fala com Débora para levantar um exército e guerrear, lutar. Débora não aguentava ver o seu povo subjugado, escravizado. Deus levanta uma mulher. Será que não tinha homens? Tinha, queridos. Tinha homens. Mas Deus levantou uma mulher corajosa, uma mulher patriota, uma mulher para fazer a diferença. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele quer levantar, Ele levanta, e ninguém tem nada a ver com isso. Se Deus quiser te levantar, minha irmã, não importa o que vai falar, você há de ser o instrumento das mãos do Senhor. Bendito seja Deus. E Débora, queridos, como juíza, ela desempenhava a sua função muito bem. Ela assistia o povo vinha até ela trazendo as suas dificuldades, e ela ajudava debaixo de uma palmeira que também carrega o seu nome, palmeira de Débora. E ali com o seu carisma, com a sua alegria, quem sabe foi por isso que Deus levantou esta mulher. Você sabia que Deus é um Deus alegre? Você sabia que Deus é um Deus que gosta de sorrir? Tem pessoas que pensam que Deus ele é carrasco, que Deus ele é assim, uma cara feia. Não, queridos, o nosso Deus é um Deus alegre. Então Débora, ela tinha esse carisma, ela tinha o prazer de atender o povo, e com o seu carisma, com a sua alegria,